Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Dando continuidade às nossas aulas sobre frações, agora nós vamos estudar a forma mista de uma fração. Vamos começar a nossa aula com um exemplo. Uma barra de chocolate foi dividida em 4 partes iguais. Eu comi 7 dessas partes. Observem que, como o chocolate foi dividido em 4 partes iguais, cada partezinha do chocolate pode ser representada pela fração 1/4. Então, uma barra de chocolate inteira pode ser representada pela fração 4/4, que é justamente um inteiro. Já o outro pedaço do chocolate que eu comi, como possuía apenas 3 partezinhas, pode ser representado pela fração 3/4. Então, qual fração representa a quantidade de chocolate que eu comi? Então, observem que eu comi uma barra inteira, ou seja, 4 partes de 4. Além disso, eu também comi um outro pedacinho de 3 partes, ou seja, 3 partes de 4. Então, no total, quantas dessas partezinhas que eu comi? 7. Então, nós podemos representar essa quantidade que eu comi pela fração 7/4, certinho? Só que nós podemos representar essa fração de uma outra forma. 4/4 não representa um inteiro? A gente não viu isso? Então, eu posso escrever 7/4 como 1 mais 3/4, ou seja, 1 inteiro mais 3/4. Além disso, nós podemos omitir esse sinalzinho de mais e escrever esse número sem esse sinal, ou seja, escrever apenas 1/3/4, que nós lemos como 1 inteiro e 3/4. Essa forma de escrever uma fração, essa forma que envolve um número natural e um número fracionário, nós chamamos de forma mista. Então, toda fração imprópria, ou seja, toda fração que tiver o numerador maior que o denominador, nós podemos escrever na forma mista. Nós vamos fazer outro exemplo para ficar mais claro esse conteúdo para vocês. Segundo exemplo, qual fração imprópria representa a parte colorida da figura abaixo? Então, na nossa figura, nós temos 3 pentágonos, cada um deles dividido em 5 partes iguais. Então, nós queremos descobrir qual fração imprópria representa a parte colorida dessa figura. Nosso primeiro pentágono foi todo colorido. Então, 5 das 5 partes do nosso pentágono foram coloridas. No segundo pentágono aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, das 5 partes, 5 foram coloridas. Já no último, das 5 partes, apenas 3 foram coloridas. Então, juntando esses 3 pentágonos, quantas partes coloridas nós temos no total? 13. Então, qual fração imprópria que representa a parte colorida dessa figura? 13 sobre 5, porque cada um desses pentágonos foi dividido em 5 partes iguais e no total nós tivemos 13 dessas partes coloridas. Agora, qual fração na forma mista representa a parte colorida da figura abaixo? Então, de novo, nós temos a mesma figura, os 3 pentágonos, cada pentágono dividido em 5 partes iguais. No primeiro pentágono, todas as 5 partes foram coloridas, ou seja, a fração que representa a parte colorida do primeiro pentágono é 5/5, que é igual a 1 inteiro. No segundo pentágono, todas as partes também foram coloridas, ou seja, a fração que representa a parte colorida no segundo pentágono também é 5/5, que é igual a 1 inteiro. Já no terceiro pentágono, apenas 3 partes foram coloridas, ou seja, a fração que representa a parte colorida no terceiro pentágono é 3/5. Então, qual fração na forma mista que representa a parte colorida dessa figura? 2 inteiros e 3/5.
Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante esse retorno de vocês. Na próxima aula, nós vamos aprender como escrever qualquer fração imprópria na forma mista. Então, espero vocês no próximo vídeo.